Meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês umas reflexões que eu fiz aí sobre esse problema aí do Covid-19, da pandemia do Covid-19. É, Vamos ver lá, não foi feito, evidentemente, com base em nenhuma pesquisa científica, não tirei dados de nenhum instituto, de nada. Estou raciocinando em cima de fatos e das minhas observações aí desde o início do problema lá na China. Então vejamos, essa pandemia começou como um surto e depois virou uma epidemia lá na China, lá no hemisfério norte, durante o inverno, uma área fria. Ficou ali naquela região e de lá expandiu-se para a Europa, basicamente para a Europa. Foi para alguns outros países da Ásia, mas saiu basicamente para a Europa. Da Europa, pegou ainda no final do inverno, bastante frio, e pegou violentamente alguns países. E dali migrou para a América do Norte, lá para os Estados Unidos, no Canadá, ainda hemisfério norte, e de lá veio chegando na América do Sul. Os primeiros países do hemisfério sul foi realmente o Brasil e depois os outros aí da América do Sul. Ora, se nós raciocinarmos que na Europa não existe nenhuma cidade que se compare com São Paulo em termos de densidade demográfica, em termos de tamanho da população. São Paulo tem algo em torno de 3 milhões de habitantes. Na Europa não tem nada que chegue a 10 milhões. Nenhuma cidade daquela chega a 10 milhões. Como também não tem nenhum país que se aproxime da população do Brasil. Isso na Europa. E é uma população também relativamente velha. Muito bem. A pandemia chegou nos Estados Unidos um pouquinho antes, uns dias antes daquele período em que o presidente Bolsonaro e a sua comitiva estavam por lá. Logo depois, essa comitiva voltou para o Brasil e ali em seguida, inclusive com alguns membros da própria comitiva do presidente, em seguida o Covid começou a aparecer aqui no Brasil. Ou seja, ela apareceu no Brasil poucos dias depois que iniciou lá nos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos, ela é um pouco maior do que a do Brasil. Nova York tem uma população evidentemente maior do que a de São Paulo. Nova York deve ter ali uns 16 milhões de habitantes. São Paulo tem 13. Então são parelhos. No entanto, o vigor com que o vírus atacou lá nos Estados Unidos não se compara com o que ele está atacando aqui. Nós estamos aproximadamente com 45, 46 dias do início do primeiro caso até hoje. E passamos aí das 20 mil pessoas contaminadas. Nos Estados Unidos já está muito longe disso. E começou poucos dias antes. As estatísticas dizem aí que em todos esses países, lá na Europa e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos até já passou, mas com em torno de 60 dias, esses países atingiram a marca de 100 mil pessoas contaminadas. Alguns países chegaram nos 100 mil um pouco antes dos 2 meses. Outros chegaram um pouquinho depois, mas a média é 100 mil em torno de 60 dias. Bom, nós estamos aí há 45 dias mais ou menos e estamos muito longe desses 100 mil. Pode ser que eu me engane. Evidentemente são bases em observações e que de repente a coisa estoura a partir de amanhã e a gente até chega nos 100 mil antes desses 15 dias. Mas está faltando em torno de 15 dias, nós estamos muito longe dos 100 mil. Nós passamos agora de 20 mil, um pouco acima de 20 mil. Estamos muito longe dos 100 mil. Então a diferença não é que nós nos preparamos melhor. A diferença é que eu acho que no hemisfério sul, de uma maneira geral, o ataque do vírus ele está sendo mais lento. Talvez, as condições de temperatura do hemisfério sul não seja favorável a esse vírus. Coisa que nós fomos muito penalizados com todos os outros vírus, né? O hemisfério sul como um todo, da África, aqui na América, é a terra da malária, da dengue, de várias outras endemias, febre amarela, que não atacaram lá no hemisfério norte. Não se adaptou ao clima, às condições do hemisfério norte. Quem sabe
esse vírus não tenha se interessado mais pelo hemisfério norte do que a gente. O Canadá tem uma população bem menor do que a população do Brasil, bem menor. E o vírus começou lá logo depois dos Estados Unidos, um pouquinho antes aqui do Brasil. Lá tem uma quantidade de gente contaminadas com o vírus maior do que no Brasil. Quando a gente estava aqui com 16 mil, lá estava com 18.500 mais ou menos. Hoje nós estamos com um pouquinho mais de 20 mil, lá deve estar com uns 23 mil. Então, lá tem um pouco mais de contaminados, apesar da população ser bem menor que a população brasileira. A quantidade de mortos lá no Canadá, ao contrário, é menos da metade do que aconteceu aqui no Brasil. Isso aí eu acho que já está relacionado com a estrutura de saúde do Canadá, que é muito boa. E não chegou a colapsar. A quantidade de gente foi suficiente para ser atendido e está continuando ainda para ser atendido pela estrutura de saúde. Mas a quantidade de gente contaminada está sendo maior do que no Brasil, apesar da população ser bem menor e apesar do vírus ter chegado lá mais ou menos na mesma época que chegou aqui. A diferença é que lá também é hemisfério norte, que lá também estava frio quando o vírus chegou. Estou falando tudo isso porque eu imagino que na América do Sul, no sul da África, em toda a região que está abaixo do Equador, esse vírus não causará o mal que tem causado em todos os países do hemisfério norte, por onde passou e por onde está passando. Eu não consigo acreditar que em 15 dias daqui para frente, para virar os tais 60 dias, que em média todos os outros países atingiram 100 mil contaminados, eu não consigo ver que nos próximos 15 dias nós vamos sair de 22 mil para 100 mil. Eu não consigo, pode ser que aconteça, mas eu não acredito. Hoje eu não acredito que isso aconteça. Eu acredito que esse pico nosso de gente começar a virar vai ser bem antes disso. Bem antes disso. Deus queira que eu esteja certo, entendeu? Mas eu acho que esse é um problema do hemisfério norte, pelo clima, por outras condições. Lá na Ásia, lá na China, quando o vírus começou, havia turismo para o Brasil. Não foi só aqueles passageiros que o Bolsonaro mandou buscar lá naquela cidade que estava sitiada por causa do vírus. Não eram só eles não, tinha muito mais gente. Os aviões que conseguiram sair e saíram de Pequim e de outras cidades vieram para São Paulo, vieram para o Rio de Janeiro, e foram para a Europa, e foram para os Estados Unidos, e foram para o Japão, e foram para outras partes do mundo. Mas o vírus foi para a Europa. O vírus foi para a Europa e atacou na Itália, atacou na Espanha, atacou na Alemanha, na França, atacou para lá, para depois ir para os Estados Unidos e descer para o hemisfério sul. Então, algo me diz que essas condições nossas do hemisfério sul, que são umas condições mais severas, não é à toa que a pobreza é maior no hemisfério sul do que no hemisfério norte, as condições de vida são mais severas no hemisfério sul do que no hemisfério norte, as doenças endêmicas estão muito mais disseminadas aqui no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Mas me parece que esse Covid-19, esse coronavírus aí, é uma endemia, vamos dizer assim, agora virou pandemia, lá dos países do hemisfério norte. Causou um mal muito grande, está causando um mal muito grande, e as curvas dele aqui no Brasil, porra, nós estamos com 45 dias e passamos 1.000 mortos agora, entendeu? É claro que 1.000 mortos é muita gente, mas está longe de colapsar o nosso sistema de saúde. O de Manaus colapsou porque Manaus, praticamente o sistema já era colapsado por natureza. Então, quando de repente começou a morrer mais algumas pessoas, faltou gente. No hemisfério sul tem um exemplo lá do Equador, em que as pessoas estão morrendo em casa e ficando em casa 2, 4 dias, porque o sistema de funerário do país não tem condições de atender a todo mundo. Mas isso é um problema do Equador, porque a quantidade de gente lá que foi contaminada é pequena. A quantidade de mortos passou de pouco de 100 um dia desse e eles colapsaram.
Mas o Equador saiu de uma guerra um dia desse, então são outras questões, que o sistema, a infraestrutura lá é que foi ruim. É mais ou menos como Manaus aqui. Mas, de uma maneira geral, o avanço da doença não está tão forte assim não. Volto a dizer, a média de 100 mil contaminados em 60 dias, muito provavelmente não aconteça no Hemisfério Sul, não aconteça aqui no Brasil. Vamos ver, é uma observação e é uma reflexão. Como eu falei, não vi estudos sobre isso, apenas estou tirando minhas conclusões dos fatos que eu observei. Vamos ver, vamos aguardar os dias aí e a gente faz uns novos comentários. Comentem aí. Obrigado.